Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje resolvi gravar um vídeo perguntando, para o tarô sobre o governo do Bolsonaro, saber quais são as energias que estão atuando, saber se o Bolsonaro ele vai sair do poder, se ele vai ser punido. Certo? Vamos ver o que os oráculos têm a dizer sobre isso. Vamos lá? O que vai acontecer? Quais são as tendências que vai acontecer no Brasil? Será que Bolsonaro vai sair? Será que ele será punido? O que acontecerá nos próximos tempos? Vamos ver. Vamos ver o que os oráculos diz sobre essa questão. Oráculo. Vou botar assim para ficar visível, né? Vamos ver. 6 de ouros, 10 de paus, a lua, a força, 2 de espadas. Bom, eu vejo o seguinte, o que eu estou vendo aqui com essas cartas em relação ao Brasil nesse momento, certo? Em relação ao governo Bolsonaro, sobre o que ele está acontecendo, quais são as energias que estão atuando. Veja bem, eu vejo, certo, que existem muitas coisas, vim aqui com essa carta da lua, mostrando que tem muitas coisas ocultas, muitas coisas escondidas, coisas que não sabemos, que não é revelada, certo? Que está nos bastidores. Então a lua, ela traz assim uma certa, digamos assim, uma certa em nós, traz uma certa insegurança, traz um certo medo, certo? Por quê? Porque não enxergamos as coisas com clareza. Na noite, enxergamos tudo assim nas sombras, Então, assim, essa carta aqui diz que existem coisas, que não estão claras, elas não são reveladas, elas estão no bastidores, elas são ocultas, nesse governo, certo? Que não tem algo revelado, ok? E eu vejo que essas coisas que estão no oculto aqui, certo? Ela tem trazido aqui uma série de problemas, uma sobrecarga, eu diria, uma sobrecarga, um estresse. Eu me lembro da primeira vez que coloquei essa carta para saber como eu botei o jogo para saber como ficaria o Brasil, esse ano, e saiu 10 de paus, E o 10 de paus fala de uma situação estressante, uma situação de desgaste, certo? Uma situação assim que você vem empurrando as coisas de uma maneira bastante difícil, Então eu vejo que é um governo que traz muita dificuldade, sabe? Traz muita em relação à doença, É um peso que o Brasil vem passando, Que vem sofrendo. O Brasil vem passando por essa situação, E o presidente lá, ele também, ele é alguém que vem causando tudo isso, Vem causando todo um estresse. E ele mesmo, eu vejo que ele deve se sentir sobrecarregado, Eu vejo que ele é uma pessoa que está tendo dificuldades em levar o governo dele, certo? Principalmente porque tem muitas coisas ocultas, Tem coisas que não são reveladas, está nos bastidores, e ele tentando levar isso, É uma situação difícil que ele mesmo tem que carregar, certo? Mas veja só, eu vejo que ele, que ele
para manter as pressões externas que vêm de fora, né, e as pressões da sociedade, né, diante das situações ocultas que a sociedade pressiona, né, para que seja revelado, ele deve favorecer algumas pessoas. Veja só, aqui tem um homem com uma balança, certo, medindo o que vai dar para cada pessoa, né? Ele então favorece, eu vejo que tem um favorecimento da parte dele em relação a algumas pessoas. Algumas pessoas, elas são favorecidas, né? Elas recebem algo para poder manter, né? Manter esse governo que vai aos trancos e barrancos aqui, né? Aos trancos e barrancos para manter exatamente as coisas ocultas ainda ocultas, ok? Eu vejo que o governo, né? Ele é alguém que realmente não tem uma visão. Já tinha saído essa carta também na primeira vez que eu coloquei perguntando do Bolsonaro. Ele é alguém que não tem uma visão, certo? Ele fica muito na defensiva, ele vem carregando um estresse muito grande, certo? Ele não sabe lidar, como ele não sabe lidar com as questões, ele fica sempre na defensiva, certo? E ele não consegue, né, ouvir, digamos assim, a sua voz interior, né? Porque aqui mostra essa carta é o contrário da papisa, né? Enquanto a papisa ela tem a sabedoria, né? A sabedoria espiritual, intuitiva, para saber como fazer as coisas, ele não sabe, ele fica aqui se defendendo, ok? Defendendo para manter exatamente o que está oculto, né? O que não é revelado, né? Ele quer manter isso, ele quer manter ainda nas sombras, né? E ele sente aqui o peso de fazer isso, né? E aí ele fica tentando agradar, ajustar, certo? Fazer concessões, digamos, né? Ele fica agradando as pessoas, né? E eu vejo aqui que nesse momento ele vai procurar ficar mais contido, certo? Contido na sua impulsividade, certo? Na forma como ele age, impondo as situações para as pessoas, né? Ele vai ficar um pouco mais, digamos assim, equilibrado, né? Porque aqui o leão são todos os impulsos que ele deseja impor, né? Todas as suas vontades que ele quer, né? Toda a sua tirania, digamos, aquilo que ele deseja fazer, né? E impor aos outros. Só que por toda uma pressão social e por ele não saber lidar ainda, né? Ele está aqui, digamos assim, com esses 6 de ouros, ele está tentando agradar alguns, né? Ele vê que precisa se conter um pouco mais, se conter nas suas ações, né? Não agir com muita precipitação, porque ele mesmo não sabe o que fazer, né? Ele mesmo não tem a visão, ele não sabe governar. Então ele fica muito na defensiva, né? Tentando agradar alguns, né? Devido às pressões que vêm em cima dele. Ok? Bom, essas aqui foram as previsões, as energias que estão atuando nesse momento em relação ao governo do Bolsonaro. Já tinha saído essa carta e essas são as mesmas cartas que saíram quando eu perguntei da primeira vez, certo? E eu vejo que não foi respondido se ele seria preso ou não. Eu vejo que foi respondido que ele tem que barganhar muito, tá entendendo? Para poder lidar com a pressão e ao mesmo tempo lidar com isso, né? Mas ele não sabe, certo, como fazer isso, né? Sabe que tem muitas questões e ele tenta que manter isso, né? Manter. Ele vai procurar diminuir a sua tirania. Bom, gente, essa foi a minha interpretação, né? Eu acho que outros tarólogos poderiam ter outras interpretações. Eu agradeço porque assistiu o meu vídeo. Muito obrigada.